Seguindo ainda o nosso critério de código postal, eu convido agora o Jorge Furtado a fazer a sua intervenção sobre literatura e cinema. O Jorge que está apresentando aqui na mostra uma adaptação, não sei se é bem uma adaptação, um filme que tem base numa peça do Oduvaldo Viana. Alô? Oduvaldo Viana Filho. Né? Sim, é o Rasga Coração. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia recordaria da tarde remota em que o seu pai o levou para conhecer o gelo. Ao despertar de uma noite de sonhos agitados, Gregor Samsa viu-se transformado num inseto gigantesco. Nonada, tiros que o senhor ouviu foram briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no baixo do córrego, por meu acerto, todo dia isso faço. Essas são as primeiras frases de 3 romances. 100 Anos de Solidão, Metamorfose, de Kafka, e Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Agora pensem na dificuldade que seria filmar isso. Como se filma muitos anos depois? Como é esse pelotão de fuzilamento? Onde estavam nessa tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo? Como era o quarto de Gregor Samsa? Ele estava numa cama de madeira, de metal, a janela estava aberta, tinha uma cortina, havia um tapete no chão, ele era uma barata, que tipo de inseto ele se transformou num... Como foi esse tiro? Onde está Riobaldo quando fala e com quem fala? Que árvore foi essa que ele atirou? Todas essas decisões que o autor não precisou tomar, um diretor e um roteirista precisa tomar. O cinema ele cria imagens, mas a literatura ela cria imaginação. Quando a gente lê, cada um é um produtor, cada um faz na sua cabeça a cena que quiser. Cada um imagina um inseto, cada um imagina um pelotão de fuzilamento. Mas nós que fazemos um filme, nós temos que decidir e imaginar por vocês, por quem vê. Então, filmar um livro é mais ou menos como desenhar uma música. É possível? É possível, mas cada um fará de um jeito. E é totalmente subjetivo, não há uma regra, e não pode-se dizer que essa é a maneira certa ou essa é a maneira errada de filmar. Cada um imagina o livro como quiser, cada um imagina a história como quiser, e os personagens. Não é à toa que a gente costuma dizer, pô, gostei mais do livro, quando lê um livro e vai ver o filme, porque a gente, na cabeça da gente, imagina como quiser. Eu gosto muito de uma definição, o cinema tem muitas definições. A minha preferida é do Abel Gance, que diz que o cinema é a música da luz. Nada mais parecido, talvez a coisa mais parecida com o cinema seja realmente a música, porque ele tem um tempo, tem um andamento, tem um ritmo, e tem alguma coisa de abstrato. Quer dizer, a música pode ser inteiramente abstrata. Por que a gente se emociona quando ouve os acordes de uma música? Não há uma explicação para isso, mas o cinema ele tem essa característica da música, um tempo. Cada um lê um livro no tempo que quiser, no ritmo que quiser. A gente pode passar um semestre lendo Hamlet, ou pode ler em 3 horas. Mas o filme Hamlet, na versão do Laurence Olivier, tem 2 horas e 3 minutos para todo mundo. Então, quem determina o tempo de apreensão de uma informação no cinema e na música é o autor. Não é assim na literatura, não é assim na pintura e não é assim nem mesmo no teatro, onde um ator sobre o palco pode dar um tempo se as pessoas estão rindo e pode alongar a distância entre 2 falas se há um riso na plateia. Mas o filme não. Nós temos que decidir na montagem, na filmagem, quanto tempo cada um vai ficar olhando para cada coisa. Então o cinema ele parece mesmo com a música. Há muitas definições de literatura, e todas elas
incluem um texto para ser lido. Quem escreve um poema, um soneto, um conto, um romance, está esperando que alguém vá ler aquilo. Um roteiro, ele não é para ser lido. O roteiro, depois que o filme termina, ele vai para o lixo. Ele acaba no chão do estúdio, a gente pisando em cima dele, porque não importa mais. Ele é como o casulo de uma borboleta. Já existe o filme, para que o roteiro? Claro que existem roteiros muito bons de ler, eu penso em Bergman ou no Woody Allen, são roteiros bons de ler, mas eles não foram feitos para ser lidos, eles foram feitos para virar um filme. Então, a relação entre o cinema e a literatura são países vizinhos. Eles fazem fronteira um com o outro, mas eles são às vezes, rivais. As relações entre eles não são sempre amistosas, né? Thomas Edison, quando estava inventando o cinema, ou roubando o cinema dos franceses, ele disse: eu estou trabalhando numa invenção e logo as crianças não precisarão ler mais nenhum livro. A profecia dele não se cumpriu inteiramente, mas quem tem filhos sabe como é difícil substituir um iPad por um romance na mão de uma criança, né? Então, essa batalha entre a literatura e o está e a imagem em movimento, ela continua e o cinema está ganhando, está ficando cada vez... porque nos livros a gente não pode ver filmes, mas aqui a gente pode ler e pode ver filmes também. Então, essa disputa entre o cinema e a literatura continua e vai continuar. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre os filmes os livros mais adaptados, e descobri que a Bíblia, claro, é o livro campeão de adaptações, com incontáveis filmagens. O segundo lugar é de Sir Arthur Conan Doyle, com 260 versões de Sherlock Holmes. Em terceiro lugar aparece o Hamlet, com 95 versões. Em quarto, o Frankenstein, de Mary Shelley, com 50 filmes. E em quinto, o Drácula, de Bram Stoker. Talvez eu esteja viajando demais, mas eu fiquei pensando que todos esses cinco clássicos são sobre a morte, a vida e a morte. Talvez seja essa a grande questão do teatro e da literatura, como é que a gente enfrenta a morte, né, que é a tragédia que une a todos nós. A Bíblia, sem dúvida. Sherlock Holmes, não, né? Sherlock Holmes é mais uma coisa sobre a inteligência. Tem muito assassinato, muito crime, tudo, mas não é sobre a morte, é sobre... Talvez, quem matou, né? Quem morreu, quem matou e por que morreu, né? Tem esse mistério. Os outros, Hamlet, talvez, junto com o Evangelho de São Marcos, segundo o Bloom, o maior texto sobre a morte. Frankenstein, nem se fala, né? Como voltar de lá. O Drácula, como nunca chegar lá. Não à toa, Mary Shelley e o Bram Stoker estavam juntos na mesma noite e vamos escrever um livro, decidiram fazer esse livro, falar sobre esse assunto. Enfim, então, esses temas da literatura, o cinema se apoderou deles muito rapidamente, muitas e muitas vezes, né? Bom, essa é uma plateia de leitores, eu imagino, mas poucos aqui, certo, ouviram falar em Cornel Woolrich. No começo dos anos 50, ele publicou numa revista barata de contos policiais uma história intitulada Tinha que Ser Assassinado. Em 1954, o conto de Woolrich se tornaria um dos maiores clássicos da história do cinema, adaptado por Alfred Hitchcock com o título Janela Indiscreta. Isso não me faz concordar com a divertida observação do Hitchcock, que dizia que livro ruim é que dá filme bom. Ele só filmava livro ruim. Ele pegava uns livros bem ruins mesmo e transformava em grandes filmes. Eu não concordo com isso. Acho que grandes livros também já viraram grandes filmes. Eu fiz uma listinha. Melville, com Moby Dick, Thomas Mann já virou grandes filmes, Lampedusa, o Leopardo, Dashiell Hammett, James Cain, grandes escritores que viraram muitos grandes filmes.
Shakespeare, para citar os maiores autores, já foi transformado em bons filmes. Dois pelo Kurosawa, né, o Han, que fez a adaptação do Rei Lear, O Trono Manchado de Sangue, baseado no Macbeth. E, além do Hamlet, do Laurence Olivier também. Vidas Secas, Memórias do Cárcere, são grandes obras de Graciliano Ramos, um dos nossos maiores escritores, que viraram grandes filmes do nosso maior diretor, Nelson Pereira dos Santos. Mas é fato que Dostoiévski, Kafka, Cervantes, Borges, Proust, Machado de Assis e Eça de Queiroz ainda não entraram para a história do cinema. Por que existem filmes, livros que dão bons filmes e outros que não dão e não deveriam ser adaptados? Porque quando eu vou ler esse parágrafo aqui, a primeira e mais evidente uma dificuldade de adaptar um livro é que, no roteiro, ao contrário da literatura, toda a informação tem que ser visível ou audível. Isso parece uma obviedade ululante, mas quem já tentou escrever o roteiro sabe como a tentação da literatura de escrever João acorda e lembra de Maria, ou João chega na sala e Maria não está lá. Coisas que são impossíveis de filmar. Quando eu leio um roteiro de um jovem promissor, procuro no texto resquícios de literatura, como um dermatologista examina a pele de seu paciente em busca de manchas, ulcerações, tumores, eczemas e carcinomas. Sinestesias como um grito áspero, ou metonímias como um bonde cheio de pernas, são casos simples, resolvidos em ambulatório, mas algumas metáforas podem ser fatais. Uma fogueira que arde sem se ver, uma ferida que dói e não se sente, são coisas que se escreve, mas não se filma. Palavras como pensa, lembra, esquece, sente, quer ou percebe, presentes em qualquer romance, são proibidas para o roteirista, que só pode escrever o que é visível. A literatura que a todo momento nos remete para o fluxo de consciência dos personagens pode utilizar todas essas palavras, mas não necessariamente precisa utilizar todas essas palavras. Por isso, alguns livros são mais facilmente adaptáveis que outros, né? Separei trechos aqui de Machado de Assis, por exemplo. Dei um pulo e, antes que ela raspasse o muro, li esses dois nomes abertos ao prego e assim dispostos: Bento, Capitolina. Voltei-me para ela. Capitu tinha os olhos no chão. Ergueu-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças, tu valias bem 2 ou 3 páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não falamos nada, o muro falou por nós. Não nos movemos. As mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas 4, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto, devia tê-la marcado. Sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite. E eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum. Tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever sem suspeitar as do amar. Tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Estávamos ali com o céu em nossas mãos, unindo os nervos. Faziam as 2 criaturas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas. As palavras de boca é que nem tentavam sair. Tornavam ao coração caladas como vinham. Como é que a gente filma isso? Resposta: não filma isso. Não filma, deixa quieto. É um livro, isso é um livro. Não tem que filmar isso, não é filmável. Nada do que está escrito aqui é visível. Tudo, como dizia aquele rapaz, o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível para os olhos. Aqui, todo o essencial é invisível. Então, não tem que filmar, porque é alguém pensando. Agora, se nós pegamos Dashiell Hammett, vou pegar um trechinho aqui. Nem vou pegar um trechinho aqui, depois eu acho um trechinho dele, é muito grande para ler. Mas há uma lenda que o John Huston, quando foi filmar
Falcão Maltês, ele tinha entrado no estúdio, era um jovem, o diretor tinha acabado de entrar no estúdio, e o produtor disse para ele: escolhe um dos livros aí para filmar, né? E ele: eu quero filmar isso aqui. Falcão Maltês: cara, isso aqui já foi filmado 2 vezes, foram 2 fracassos. Ele disse: não, agora eu vou fazer. E ele deu para a secretária dele: pega esse livro aqui e bate como se fosse um roteiro. Escreve assim, simplesmente separa os capítulos escrevendo a cena. Exatamente como é o livro. Ela fez isso, ele mostrou para o produtor falou: genial. E ele filmou exatamente o livro. O livro está pronto para filmar, não tem que fazer absolutamente nada, porque ninguém pensa, ninguém lembra, ninguém sente. As pessoas falam, agem, ou se batem na cara, ou se atiram, dão socos, dão beijos, mas ninguém lembra de coisas, não há vida interior nos personagens, pelo menos não descrita. É tudo visível, é tudo ação. E drama, em grego, quer dizer ação, né? Dramatizar é transformar sentimentos e todas as coisas em ação. Então, filmar Hamlet é mole. Filmar Machado de Assis é impossível, praticamente. Não todos os contos. O Enfermeiro é filmável, tem várias coisas. Chinela Turca, enfim. Eu coleciono, eu e o Giba, frases infilmáveis de roteiros que a gente recebe de alunos e jovens que nos mandam roteiros. Ele é professor e eu fiz curso já. Então, eu coleciono frases, eu vou ler em ordem. São só 10. O time resolve jogar com muita garra e fazer tudo o que não fez durante o primeiro turno do campeonato. Desesperada, Fernanda faz um enorme esforço para não perder a cabeça. Rui acorda em seu quarto e descobre que Vani não está lá. João percebe que tem que fingir estar calmo, senão porá todos em risco. Nelson está desconfiado, foi preso e solto no mesmo dia, isso cheira a armação. Júlia fica durante 3 dias no quarto. Pô, vai ser uma cena longa essa aqui. Luiz, cara de pescador. Eu tenho 2 tios, tinha 2 tios pescadores, meu irmão, um pescador também, eles são muito diferentes, eu garanto você. Francisco corre simultaneamente em todas as direções. Essa é bem difícil de chamar. Essa aqui é tão interessante que, como literatura, eu até acho boa. Gabriele, em jejum, vai fazer um aborto. Passa na frente de uma confeitaria e vê um bolo de laranja que dá água na boca. Resolve comer o bolo e ter o bebê. Sai cantarolando uma canção. Muito bom. E a melhor de todas, para mim, a número 1, é: eles não percebem, mas estão se envolvendo emocionalmente. Pô, se nem eles percebem, né? Imagina como eu vou perceber vendo. Enfim, precisamos encerrar. Ok. Como é que a gente filma isso? Bom, tem uma lista de... tem uma lista de palavras ou expressões perigosas, né? Mas palavras que exprimem não existência, porque uma imagem não pode dizer eu não sou, uma imagem não pode afirmar uma negação. Essa é uma grande limitação da imagem em relação ao texto escrito, né? Mesmo que o Magritte brinque com essa ideia, ao fazer um cachimbo e dizer isto não é um cachimbo, ele precisa de palavras para dizer isto não é um cachimbo. Você não pode fazer uma imagem que a pessoa veja e diga isso não é um cachimbo, sem escrever. Enfim, são muitas as dificuldades e os aspectos técnicos, as diferenças entre cinema e literatura. Poderia falar bastante sobre isso, mas eu quero dizer mais uma última coisa para encerrar. Há uma diferença grande também entre a literatura e a dramaturgia, aí incluída o cinema. Essa diferença ela é descrita por Jean Paris em seu estudo sobre Shakespeare. O dramaturgo é, por vontade própria, um inimigo da singularidade. Se os romances, os poemas, as memórias e os diários íntimos levam o escritor a se considerar como fim, o teatro, por sua vez, o compele a afastar-se, esquecer-se de si mesmo, a transformar-se. Nada menos adequado às confidências do que essa arte, na qual ninguém se conhece, senão através de uma centena de máscaras.
Quando eu faço um filme, minha mãe, que hoje está com 91 anos, ela pergunta: qual deles é você? É tu ali, meu filho? Qual deles é tu no filme? E eu digo: mas eu sou todos eles. A gente, quando escreve 10 personagens, a gente tem que ser os 10 personagens e escrever a favor deles, né? Enfim, eu acho que talvez a tarefa principal da literatura hoje seja escrever livros infilmáveis. E a nossa tarefa é filmá-los, dar um jeito de filmá-los. Agora